Olá, bem-vindo, bem-vinda de volta ao meu canal. Eu sou Soraya Lucato, artista plástica, arteterapeuta, atriz e neste vídeo eu vou compartilhar com vocês 4 livros que revolucionaram, que mudaram a minha vida, tanto como artista como arteterapeuta, com outras pessoas com quem eu trabalho, que a gente chama de clientes. Então são livros muito bacanas que muita gente até indica e conhece, mas que eu falo um pouquinho de como ele mudou a minha vida e como ele pode mudar a sua também. Então, se você gosta desse tema, fica até o final, é um vídeo incrível. No final eu dou umas dicas bem interessantes ao longo do vídeo também, para que você conheça um pouco mais sobre processos de criação e como ele pode mudar completamente a sua vida. Eu vou começar a falar do primeiro livro dessa série, que é um livro que particularmente eu gosto muito. Ele mudou a minha vida, a minha forma de olhar a criação e a minha forma de me olhar como artista, que é este livro aqui do Espiritual na Arte, do Kandinsky. O Kandinsky, para quem não conhece, foi um pintor muito famoso no começo do século XX. O Kandinsky era professor de pintura, ele foi criado dentro de uma família onde a música era muito importante e todo o trabalho do Kandinsky foi pautado na cor, na forma e depois, mais para frente, ele fez uma junção entre a forma e a música, entre a vibração de cor e a vibração da música. É um trabalho muito interessante. Mas neste livro aqui o Kandinsky fala da parte espiritual do artista, aquela parte que lida muito com a intuição, lida muito com o seu fervor artístico e principalmente com aquela coisa que a gente sabe que tem dentro de si, mas não consegue colocar para fora. Como é que a gente dialoga com esse interno? Através ou de uma religião, ou de uma prática religiosa, ou de uma meditação, ou de uma consciência ampliada. É disso que ele vai falar onde a arte pega, né? Em alguns momentos essa parte artística, ela vai pegar também para quem está olhando, para o espectador, ela vai atingir uma parte inconsciente e uma parte onde a nossa natureza do cotidiano não atinge. Então é dessa arte que ele vai falar. Do Espiritual na Arte eu até separei algumas coisas para vocês que são bem interessantes da gente saber. Por exemplo, a forma é a manifestação exterior do conteúdo. Então o conteúdo é uma coisa que está num âmbito muito sensível, num âmbito que não tem uma explicação lógica. E quando o artista coloca isso para fora, ou a pessoa que está criando coloca isso para fora, ela materializa essa questão inconsciente. É aí que a arte-terapia trabalha. Para os arte-terapeutas, essa fala é bastante comum. Mas para quem nunca lidou com arte-terapia, isso é inédito. Então a arte-terapia vai trabalhar os conteúdos inconscientes e trazer de forma consciente através do fazer artístico. O Kandinsky nos ajuda a entender um pouquinho isso. Todas as formas são cidadãs do reino abstrato e seus direitos são iguais. Então ele começa a fazer com que a gente entenda que a forma abstrata tem um valor que é dado pela pessoa que está criando. Este valor pode ser comum a toda uma sociedade. Para quem se interessa um pouco por esse tema, eu falo em outro vídeo sobre o desenho ancestral e pega mais ou menos por aí. São esses primeiros símbolos, esses primeiros códigos que são colocados, que a gente acessa sem ninguém ter falado isso pra gente. Então ele fala desse abstrato como uma coisa que está no caso ele não fala do inconsciente, ele fala do espiritual, mas para quem leu Jung, para quem lida um pouco com a simbologia, sabe que vai tratar no âmbito inconsciente. Uma forma material nunca pode ser produzida com uma exatidão absoluta. Claro que não, porque tem uma interferência aqui da minha pessoa. Então, quando a gente fala de processo de criação, por mais que você seja fidedigno àquilo que você está criando, sempre tem uma alteração que é o seu ponto de vista, que é o seu olhar, que é a sua forma de desenhar, o seu traçado, a sua pegada, as cores que você escolhe. Isso é que torna a sua arte completamente pessoal. Então, no mesmo ambiente, eu coloco um balde para ser pintado ou desenhado, cada um de nós vai desenhar à sua maneira e vai pintar à sua maneira. Então, é disso que estamos falando. Quando a gente fala de processo de criação, é uma coisa extremamente pessoal. E aí, quando você lê que quanto mais você desenvolve a sua parte sensível e espiritual, seja com religião ou não, aqui nesse ponto a gente não vai tratar de religião, mas de uma espiritualidade, de um caminho que não perpassa pela parte consciente,
você certamente vai entrar num processo de criação muito mais genuíno, muito mais autêntico e, vamos dizer que até prazeroso. No meu caso, por exemplo, quando eu li esse livro, muitas coisas mudaram. Por exemplo, a maneira que eu via a cor, que eu me interagia com a cor. Eu tinha uma coisa bastante engessada por conta de universidades, faculdades de arte, que sempre passam pra gente códigos e maneiras de trabalhar a cor. Então eu tinha um pouco de receio de mexer com algumas cores. E lendo esse livro e tratando com essa coisa do espiritual, eu consegui me libertar e fazer as minhas combinações, as minhas paletas de uma maneira muito mais intuitiva, de uma maneira muito mais rica para mim. É aquilo que eu quero expressar e não uma combinação de cores que vão se harmonizar e que vão ser equilibradas e babá. Então, nesse livro ele traz um pouco isso, né? Que para atingir o objetivo de você criar, você tem que pensar mesmo na cor e na forma. Ok, isso é básico para a criação, mas que se você se libertar desses paradigmas, você consegue se colocar de uma maneira muito mais autêntica. Esse livro ele traz bastante essa autenticidade. Não é um livro muito fácil, né? Ele é um livro denso, que tem que ser lido pouco a pouco, de preferência até em grupos de estudos, porque ele tem coisas assim bastante profundas, tanto do espiritual quanto da parte artística. Do espiritual na arte, do Kandinsky, vai trazer para você um olhar diferenciado do papel do artista e do seu papel como criador, que a criação não é uma ação mecânica, ela faz parte de toda uma elaboração, né, de um processo seu, de coisas que você vivenciou, de coisas que você experimentou, sentiu, elaborou e vai trabalhar junto com o seu lado mais sensível. Então, vale a pena esse livro, é a minha primeira indicação. A minha segunda indicação é para quem gosta de trabalhar com cor, tá? Esse livro aqui é um livro muito especial, que é A Cor no Processo Criativo. São os estudos da Bauhaus, então a gente meio que continua com a ideia do Kandinsky sobre os processos de criação da Bauhaus, que foi uma escola alemã que foi perseguida na época do nazismo e ela acabou fechando, foi para os Estados Unidos, ficou por um tempo, mas ela revolucionou completamente a forma da arte, do design, do artesanato e do ensino de arte. Então ali era um polo na Alemanha de pensadores da arte, professores com teorias revolucionárias sobre arte, experimentações muito boas. Se você der uma pesquisada aí pelo YouTube, você vai ver inclusive vídeos daquela época de dança, de expressão corporal e de teatro que eram feitas lá dentro da Bauhaus. Esse livro aqui, ele vai falar especificamente de teoria de cores, passando por Joseph Albers e outros teóricos que vão falar sobre, e o Kandinsky, obviamente, Paul Klee, porque também era professor na Bauhaus, e vai falar de todas as teorias e como é que eles ensinavam essas teorias de cor para os seus alunos. É um livro também um pouco denso, mas que vale a pena, principalmente a parte do Joseph Albers sobre a teoria das cores. Os exercícios que ele propôs, tem aqui nesse livro, são comentados. Eu acho que é um livro que vale muito a pena para quem quer entender um pouquinho sobre cor, não só sobre os espectros das cores, mas também essa liberdade de você poder compor, mas conhecer o que você está fazendo. Então isso é bem interessante. Esse livro aqui é a minha segunda opção de livros que eu acho que tem que conhecer a cor no processo criativo, porque também tem toda uma parte psicológica da incisão da cor. Como é que a cor vai entrar aí no processo de criação e como é que a pessoa que está observando a obra, ela vai poder sentir aquilo que você quis expressar. Então, é uma emissão de pensada, né, sobre a cor, que é aquilo que veio, que você quis colocar, e mais um entendimento que a pessoa vai ter quando ela entrar em contato com a obra de arte. Esse livro aqui também vale muito a pena para o arte terapeuta conhecer, porque ele vai trabalhar bastante no âmbito das cores com seus clientes e vai entender um pouquinho sobre como essas teorias das cores podem ajudar
a entender o processo de criação do outro e processos emocionais a partir das cores, tá? Aqui tem muitos exercícios, tem coisas muito legais, toda a subjetividade da cor, o que está por trás das cores, as combinações de cores, os valores dados a determinadas cores ao longo da história da arte. E é muito interessante porque ela pega justamente 4 professores da Bauhaus que se desenvolveram a partir da teoria das cores do Goethe e montaram as suas metodologias dentro da Bauhaus. Então essa autora ela vai trazer para a gente como é que cada um desses professores trabalharam o desenvolvimento das cores com os seus alunos e como isso pode ser usado hoje para a gente. Por exemplo, tem uma parte aqui do Joseph Albers que eu acho sensacional, os exercícios todos são muito legais, todo o trabalho do Kandinsky nas suas composições, o Paul Klee em todas a gama de cores e análogas e as misturas que ele descobriu. Então acho que vale a pena você conhecer um pouquinho dessa teoria, vale a pena esse livro ter um livro de cabeceira para entender mais sobre processos de cor. Essa é a minha segunda opção. A minha terceira opção é um livro muito básico, um livro que vários arteterapeutas e vários arteeducadores têm, que é esse livro aqui, Criatividade e Processos de Criação, da Feigal Strower. Este livro, ela traz de uma maneira muito apaixonada processos de criação de alguns artistas, né? Ela fala um pouco sobre a perspectiva do artista, então ela fala um pouquinho do ser sensível, do ser cultural, do ser consciente. Ela fala muito de memória, de associações de coisas que são fundamentais para o nosso processo de criação. Ela fala muito sobre o falar, o simbolizar. Então tem uma parte muito importante aí que eu acho que vale muito para o arteterapeuta conhecer, essa parte toda da simbologia, como a pessoa se apropria de determinados símbolos culturais para criar a sua simbologia pessoal. Ela fala também sobre as formas simbólicas, as ordenações, vai falar também de uma tensão psíquica que é necessária para que aconteça uma transformação, que é o processo de criação. Ela vai falar também sobre a materialidade, né? O uso dos materiais para você atingir determinadas fases criativas. Ela fala muito de intuição, de inspiração, como é que você pode trilhar esse caminho mais sensível. Ela vai falar bastante sobre a relação das formas e a configuração. Essa parte é muito importante porque cada ser humano se apropria das formas e configura as suas criações de acordo com alguns parâmetros, né? Que é a maneira de você enfocar, as ordenações, a integração, a maturidade. Conforme você vai trabalhando mais um pouco a sua criação, você aprofunda mais a importância da pesquisa. Ela vai falar bastante sobre elaboração, como é o processo de elaboração, né, interno, através da inspiração, através da intuição, através da vivência, do conhecimento, da técnica, tudo isso junto. É um livro que vale muito a pena, é um livro fácil até, né, não é um livro tão complicado, é um livro que ela dá algumas experiências, ela traz ilustrações de arte, vale a pena. Essa é a minha terceira dica, que é Criatividade e Processos de Criação, dessa maravilhosa autora que tem outros livros muito legais e que mais pra frente eu posso dar dicas também desses livros para vocês. O quarto livro, que não menos importante, como costumam dizer, é um livro que mudou muito a minha vida no sentido de que trouxe uma luz para o meu caminho, a minha deriva, e o nome é O Caminho do Artista, né? Esse livro é um best-seller na área, então muita gente conhece. Ele traz exercícios muito potentes que você pode fazer ao longo dos dias, então você tem um aparato aí para cada dia para desenvolver o seu trabalho criativo. Então, para quem quer realmente, efetivamente ativar o seu processo de criação, é necessário que você conheça esse livro. Ela vai trazer aqui casos e coisas de pessoas que foram, por algum motivo, travaram ou tiveram o seu processo de criação travado, e ela desbloqueia, ela ajuda a desbloquear através desses exercícios que ela fala. Eu não vou, obviamente, falar de todos, mas eu separei aqui para vocês um que eu acho
acho muito interessante, o mais rápido que puder você completa a frase. Então é uma maneira de você ser muito rápida antes do seu pensamento crítico. E aí você vai ter 19 coisas que eu gostaria de, eu gostaria de, eu gostaria de, eu gostaria de. Eu acho muito legal esse exercício aqui, porque a gente pensa demais para criar, a gente fica muito no âmbito de que, ai, não vai dar porque é difícil. Ah, isso aqui ninguém vai entender. Poxa, isso aqui ficou feio. Ah, isso aqui é muita crítica para criar, né? Sendo que a criatividade ela pode ser muito mais fluida. É claro que nem sempre a gente acerta em todas. A gente precisa de tentativa e erro. Mas se a gente não se jogar, não acontece. E aqui você vai ter muito exercício para se jogar. E agora eu vou dar uma dica muito legal para esse exercício e para você poder fazer outras coisas com o processo de criatividade e também estimular as pessoas que você trabalha junto a terem um processo de criatividade um pouco mais fluido, um pouco mais livre, principalmente livre do juízo de valores. E como eu falei para vocês, eu vou dar uma dica muito legal para você fazer retirada de um desses livros aqui, desse livro que eu falei para vocês, que tem as páginas matinais, ou seja, escrever toda manhã. Você pega, acorda e escreve ali umas 3 páginas aleatórias, para quem gosta de escrever. Para quem gosta de desenhar, faça vários desenhos aleatórios e deixa. Ali pode surgir esboço para uma série de coisas. O fato de você fazer de manhã ao acordar é legal, porque a tua mente está livre ainda. Não pegue o celular. Antes de pegar o celular, pegue um caderninho, pegue a sua caderneta, enfim, papel e faça esse exercício aí que vai te ajudar muito no seu processo de criação. Outra coisa muito legal é ter sempre uma caderneta junto com você para que você anote os seus insights, para que você anote coisas interessantes que você viu por aí, para que você possa desenhar alguma coisa. Isso vai ativar bastante o seu processo de criação. Gostou dessas dicas? Eu espero que você tenha gostado, porque eu adoro fazer isso. Lembra, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, porque toda semana eu faço um vídeo novo e faço lives também. Então, se você ativar o sininho, você vai receber notificação de quando eu estiver no ar ou quando eu colocar um vídeo novo. E se você curtir, divulgue, ajude as pessoas. Quanto mais gente conhecer sobre o potencial da arte e da arte-terapia, melhor, não é? Então é isso, gente. Eu fico por aqui, agradeço imensamente por você ter ficado comigo até agora e até o próximo vídeo.